Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num livro que, nossa, deu o que falar e mudou a cabeça de muita gente sobre dinheiro. Pai Rico, Pai Pobre. Isso aí. É um livro do Robert Kiyosaki com a Sharon Lechter e a gente vai pegar uns trechos-chave aqui para entender as ideias principais, sabe? Sobre mentalidade financeira, como construir riqueza. Principalmente aquele contraste famoso, né? Do pai rico versus o pai pobre. Exatamente. Essa é a base de tudo no livro. E a história já começa com essa figura dupla na vida do autor, né? Bem interessante. De um lado, o pai dele mesmo, um cara super instruído, chefe de educação lá no Havaí. Com PhD e tudo. Pois é, mas que, segundo o livro conta, vivia apertado financeiramente. E do outro lado, o pai do melhor amigo dele. Esse com pouca escola formal, parou no antigo ginásio, acho, mas era um empresário bem-sucedido. E essa diferença de visão sobre grana marcou muito ele, né? Tanto que, aos 9 anos, ele conta que fez uma escolha. Uma escolha bem decisiva. Ele decidiu que queria aprender com o pai rico, tentar entender como o dinheiro funciona de verdade, na prática. Em vez de seguir o caminho mais, digamos, tradicional. Isso. Que era o conselho do pai pobre. Estuda, tira nota boa, arranja um emprego seguro e tal. E aí já temos o grande conflito do livro, né? Total. Então vamos fundo nisso. A base é essa experiência dele com 2 mentores com conselhos totalmente opostos. O pai pobre, o pai instruído, falava muito de educação formal, de ter segurança num bom emprego, talvez até no governo, né? Aquele caminho mais certinho. Enquanto o pai rico, o empreendedor, tinha outra vibe. Era tipo, aprende como o dinheiro funciona, que aí ele trabalha para você. Questiona essa segurança do emprego, diz que muitas vezes é meio ilusória. É interessante pensar nisso, né? Um pai estimulava o que ele chama de cérebro financeiro e o outro meio que deixava adormecer. Por que será que o pai pobre, mesmo sendo tão inteligente, evitava falar de dinheiro? Olha, o livro sugere que talvez fosse uma mistura, sabe? Um pouco de desconforto, talvez falta de conhecimento prático mesmo, ou aquela crença de que dinheiro é um assunto, sei lá, menor, menos nobre que o conhecimento acadêmico. Faz sentido. E isso bate numa crítica forte do livro, a falta de educação financeira nas escolas, e muitas vezes em casa também, né? O Kiyosaki teve essa chance de escolher qual caminho seguir e optou pela mentoria do pai rico, buscando um conhecimento diferente, mais pragmático. E essa escolha levou ele direto para um conceito-chave do livro. A tal da corrida dos ratos. Explica melhor isso aí, que parece central na filosofia toda. Ah, sim, a corrida dos ratos é fundamental para entender o livro. É uma metáfora, né? Para o ciclo de vida financeiro que a maioria das pessoas acaba presa, segundo ele. Como funciona esse ciclo? É mais ou menos assim. A pessoa nasce, vai para a escola, estuda bastante, consegue um emprego, começa a ganhar dinheiro. Legal. Um começo padrão, né? Isso. Aí, com o dinheiro, começam a surgir os desejos, as necessidades. Quer morar num lugar melhor, ter um carro, talvez ter filhos. E as contas vão aumentando junto. Exato. As despesas crescem, muitas vezes até mais rápido que o salário. Aí a pessoa sente a pressão, sabe? O medo de faltar dinheiro, de não dar conta. A reação mais comum: trabalhar mais. Buscar promoção, fazer hora extra, talvez arrumar um segundo emprego para aumentar a renda. Só que aí... ganha mais, gasta mais. e paga mais imposto também. O estilo de vida sobe junto e a pessoa continua ali, correndo atrás do próximo salário para pagar as contas no mês que já passou. Fica presa nesse ciclo, entende? Como um hamster na rodinha, sem conseguir acumular patrimônio de verdade, sem sair do lugar. E o livro diz que o motor disso tudo são 2 emoções bem fortes: medo e desejo. O medo de ficar sem grana, de perder o emprego, e o desejo por coisas, por status, por aquilo que o dinheiro compra. É por aí. Exatamente por aí. O argumento é que se a pessoa não entende e não aprende a lidar com essas emoções, elas acabam ditando as decisões financeiras. O medo te segura num emprego que talvez você nem goste, só pela segurança do salário, né? E o desejo? Ah, o desejo faz você gastar qualquer dinheirinho extra em passivos, em consumo. Coisas que tiram dinheiro do bolso em vez de colocar. É aquela imagem do burro correndo atrás da cenoura, sabe? Ele corre, corre, mas nunca alcança de verdade, porque tá focado só na recompensa imediata, que é o salário. E não percebe a armadilha do ciclo. Lembro daquela história dele com um amigo, o Mike, trabalhando na lojinha da senhora Martin, ganhando 10 centavos por hora. A frustração dele parecia real ali no texto. Sim,
muito real. Ele queria aprender sobre dinheiro, não só ralar por uma merreca. E foi essa frustração que levou à primeira lição do pai rico, né? Foi o estopim. E o pai rico foi esperto. Ele não deu só um sermão. Ele criou a situação para que os meninos sentissem na pele a tal armadilha. Como assim? Ele fez eles trabalharem por quase nada, depois até de graça por um tempo. A ideia era que eles percebessem como as emoções, o medo de não ganhar, o desejo de um aumento, estavam controlando eles e impedindo de pensar criativamente. Pensar em como gerar dinheiro, em vez de só trabalhar por ele. Exatamente, sair da mentalidade de só esperar o pagamento. E aí a gente chega na famosa lição número 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. O que isso quer dizer na prática? Parece meio contra-intuitivo, né? É uma virada de chave na cabeça. O livro diz que os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. O foco é o salário, a recompensa direta pelo tempo, pelo esforço. Certo. Já os ricos, a mentalidade é outra. Eles focam em fazer o dinheiro trabalhar para eles. E para isso, tem que entender como o sistema funciona, como criar ou comprar coisas, os ativos que gerem renda, sem depender diretamente do seu trabalho ali, hora a hora. Aquela experiência de trabalhar de graça foi tipo um choque de realidade, então. Foi para forçar os meninos a usarem a cabeça, a procurar oportunidades, em vez de só ficarem esperando o pagamento cair. Mas aí vem a pergunta, né? Como alguém começa a pensar assim se as contas não param de chegar e o salário é a única coisa que entra? Não parece um pulo muito grande? É um pulo mental primeiro, sabe? O livro argumenta que o primeiro passo é justamente reconhecer essa armadilha emocional e começar a buscar conhecimento. Não é para largar o emprego amanhã, mas é para começar a pensar, peraí, como eu posso usar meu tempo livre ou uma parte pequena do que eu ganho para aprender sobre investimentos ou para criar alguma coisinha que me dê uma renda extra? O conhecimento sobre dinheiro é apresentado como o verdadeiro poder, sabe? A ferramenta para escapar dessa dependência total do salário. Entendi. Isso amarra bem com a lição número 2, a importância da alfabetização financeira. O pai rico falava que a escola ensina a gente a trabalhar pelo dinheiro, mas não ensina sobre o dinheiro em si. Exato. E a base dessa alfabetização financeira, a regra número 1, é até simples no jeito de falar. Conheça a diferença entre um ativo e um passivo e concentre-se em comprar ativos. E a definição é bem direta no livro, né? Muito. Ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso e passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Simples assim. Ele usa até uns diagramas de fluxo de caixa para mostrar isso visualmente, como a grana entra e sai em cada situação. E essa confusão entre ativo e passivo é apontada como um problemão financeiro, certo? Mesmo para quem tem boa formação e ganha bem. O exemplo clássico que ele usa é a casa própria. Ah, a casa própria é super polêmico no livro. O pai pobre via a casa como o maior ativo, um símbolo de segurança, o sonho realizado. O normal para muita gente. Sim, mas o pai rico tinha outra visão. Ele argumentava que, na maioria dos casos, a casa própria funciona como um passivo, porque ela gera um monte de despesa contínua, né? IPTU, seguro, manutenção, os juros do financiamento. Tudo isso tira dinheiro do bolso do dono todo mês, sem gerar renda nenhuma em troca. O fluxo de caixa de quem tem muitos passivos, então, mostra o quê? Mostra o salário entrando e saindo quase todo para cobrir despesa e pagar dívida. Sobra pouco ou nada para investir. Então a crítica não é ter a casa, mas considerar ela o principal investimento para ficar rico, é isso? Precisamente. A questão é entender qual a função financeira real daquela casa no seu orçamento e não confundir com um ativo que gera renda. O livro diz que focar demais na casa como o investimento pode tirar dinheiro de outras oportunidades que realmente construiriam a tal coluna de ativos. Que seriam esses outros ativos, investimentos, negócios. Isso. E além de desviar recursos, limita o aprendizado sobre outros tipos de investimento. Já o fluxo de caixa dos ricos, no modelo do livro, é diferente. Os ativos, ações, imóveis para alugar, negócios próprios, geram renda. Essa renda não só paga as despesas, mas ainda sobra para reinvestir em mais ativos. Aí vira um ciclo positivo, entende? Entendi. Um ciclo que se autoalimenta. E para construir essa coluna de ativos, vem a lição número 3. Cuide de seus negócios. Qual é a diferença que ele faz entre profissão e negócio aqui? Boa pergunta. A profissão é o seu emprego, onde você ganha o salário. O seu negócio, no sentido que o pai rico usa, é a sua coluna de ativos. É aquilo que gera renda para você, mesmo que você não esteja trabalhando ativamente naquele momento.
Ah, tipo a história do Ray Kroc, do McDonald's. Exatamente. Ele conta que o Ray Kroc dizia que o negócio dele não era vender hambúrguer, mas sim o mercado imobiliário, os terrenos onde as franquias eram construídas. A lição é: mantenha sua profissão para pagar as contas, especialmente no começo, mas use seu tempo e seu dinheiro para construir o seu negócio, ou seja, sua carteira de ativos. E que tipo de ativos o livro sugere para essa carteira? Olha, ele menciona várias coisas, qualquer coisa que gere renda passiva ou que possa se valorizar. Ações que pagam dividendos, títulos, imóveis para alugar, royalties de propriedade intelectual, livros, músicas, patentes, negócios que funcionem sem você precisar estar lá o tempo todo. O ponto central é direcionar o foco e o esforço para construir essa base que gera renda, em vez de passar a vida trabalhando só para o patrão, para o governo, pagando imposto, e para o banco, pagando dívida e juros. Falando em governo, imposto. Isso leva a gente para a lição 4. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Parece que o pai rico tinha uma visão bem crítica de como os impostos afetam a classe média. Sim, ele tinha uma leitura histórica particular. Dizia que o imposto de renda, que começou lá atrás nos Estados Unidos e na Inglaterra para taxar os mais ricos, com o tempo acabou pesando mais sobre a classe média e os pobres. Porque o governo sempre precisa de mais dinheiro, né? E ele comparava com Robin Hood, mas ao contrário. Ele viu o Robin Hood como um bandido, na verdade. E achava que essa ideia de tirar dos ricos para dar aos pobres acabou se invertendo na prática, com a classe média sustentando grande parte da carga tributária. E como os ricos lidam com isso, de acordo com o livro? Qual a estratégia? Basicamente usando a inteligência financeira e as estruturas legais a seu favor. Principalmente as sociedades anônimas, que aqui no Brasil a gente conhece como empresas tipo LTDA ou SA. Certo. E qual a vantagem disso? Antes de tudo, uma sociedade anônima, uma empresa, é uma entidade legal separada dos donos, das pessoas físicas. O ponto estratégico que o livro destaca é: a empresa pode pagar muitas das suas despesas antes de calcular o imposto sobre o lucro. Já o empregado, pessoa física, recebe o salário, o imposto já vem descontado na fonte e só depois, com o que sobra, ele vai pagar as despesas. É uma diferença enorme na ordem das coisas, né? Faz toda a diferença no final. Além da questão do imposto, tem a proteção do patrimônio também, né? Tem, sim, muito importante. A estrutura da empresa ajuda a proteger os bens pessoais dos sócios. Se a empresa tiver uma dívida ou sofrer um processo, em geral o patrimônio pessoal dos donos está mais protegido do que se ele fizesse tudo como pessoa física. Então a ideia é controlar os ativos através da empresa, sem necessariamente ter tudo no próprio nome. Isso, o livro sugere que os ricos usam essas estruturas para controlar os ativos, otimizar os impostos e proteger o patrimônio. É parte do jogo financeiro que eles aprendem a jogar e que a maioria das pessoas desconhece. Mas só saber a parte técnica, as regras do jogo, não basta, né? O livro fala muito das barreiras mentais, emocionais. Sem dúvida, o Kiyosaki lista 5 obstáculos principais que, segundo ele, impedem as pessoas de enriquecer, mesmo que elas até tenham algum conhecimento financeiro. Quais são eles? Primeiro, medo, principalmente o medo de perder dinheiro. Segundo, ceticismo, aquela dúvida que paralisa. Terceiro, preguiça, que muitas vezes a gente disfarça dizendo que está muito ocupado. Quarto, maus hábitos financeiros. E quinto, arrogância, achar que já sabe tudo. Vamos dar uma olhada rápida em cada um. O medo de perder dinheiro, isso é muito comum. Como o pai rico sugeria lidar com isso? Ele ensinava que errar e até perder dinheiro faz parte do aprendizado, especialmente quando se fala de investir. Ninguém acerta sempre. A diferença está em como você reage. Aprender com a perda em vez de travar. Exato. Usar a perda como lição e tentar de novo de forma mais inteligente. Ou deixar o medo tomar conta e não fazer mais nada. Ele até cita o exemplo dos texanos, que culturalmente encaram o fracasso de forma mais aberta, como parte do processo para chegar ao sucesso. Precisa ter coragem para arriscar, mesmo que seja um risco calculado. E o ceticismo? Aquela vozinha que fala: isso não vai dar certo. Isso é bom demais para ser verdade. Olha, um pouco de análise crítica é bom, claro. Mas o ceticismo exagerado, aquele que te impede até de analisar uma oportunidade, esse sim é um problema. Ele fecha portas. O livro alerta para essa paralisia da dúvida constante, que faz a pessoa perder chances reais que outros, talvez mais abertos a analisar, conseguem ver e aproveitar. Preguiça e maus hábitos.
Esses parecem mais óbvios, mas como que supera? A preguiça, no contexto do livro, não é só a física. É muitas vezes evitar a responsabilidade de cuidar do próprio dinheiro, sabe? Deixa pra lá, delegar sem entender ou simplesmente ignorar. Superar isso exige disciplina. Exige reconhecer que cuidar das finanças é importante e dedicar tempo pra isso. E os maus hábitos? Os maus hábitos, tipo gastar por impulso, não poupar nada. A chave é trocar um hábito ruim por um bom, como o famoso pague-se primeiro. Separar o dinheiro para investir assim que recebe. Isso, antes de pagar as outras contas. Não é fácil, exige esforço consciente e consistência, mas é um hábito poderoso. E por último, a arrogância. Como que ela atrapalha a vida financeira? A arrogância te impede de aprender. Se você acha que já sabe tudo sobre dinheiro, sobre investimentos, você para de buscar informação, para de ouvir conselhos, para de se atualizar. E o mundo financeiro muda o tempo todo. Então, a humildade de reconhecer que sempre tem mais para aprender é a fundamental. E superar esses obstáculos todos é o que permite desenvolver o que o livro chama de gênio financeiro. E não é só QI. Inteligência acadêmica. É uma combinação, então. É uma combinação de conhecimento técnico, tipo o básico de contabilidade, um pouco de estratégia de investimento, entender o mercado, ter noção das leis, com a atitude mental certa. Coragem, disciplina, vontade de aprender sempre. O livro até dá uns 10 passos como um guia para desenvolver isso. Coisas como ter um motivo forte, escolher o que fazer com seu dinheiro todo dia, escolher bem os amigos, dominar fórmulas financeiras, pagar a si mesmo primeiro, valorizar bons conselheiros. Pagar bem os consultores. Ser um doador índio, que ele explica como investir e pegar o dinheiro de volta rápido. Usar o lucro dos ativos para comprar luxos, ter heróis para se inspirar e até ensinar o que aprendeu para fixar o conhecimento. É um processo. E no fim das contas, parece que o ponto crucial é agir, né? Não adianta só saber a teoria. O livro dá exemplos práticos dessa ação. Dá vários. O autor conta as experiências dele e do pai rico, como eles identificavam e compravam imóveis baratos em momentos de baixa do mercado, por exemplo. Ele menciona também usar a lei a favor, como a seção 1031 do Código Tributário Americano, que é um exemplo de como entender as regras fiscais pode te ajudar a adiar o pagamento de impostos sobre o lucro imobiliário se você reinvestir o dinheiro. Mostra a importância de conhecer as leis locais. Entendi. Fala de investir em coisas que não eram tão comuns na época e conta a história de um amigo que começou com um pequeno investimento num imóvel e, com o tempo e estratégia, conseguiu juntar o dinheiro para pagar a faculdade dos 4 filhos, mostrando que dá para começar pequeno, mas com o plano certo. Então, a grande mensagem que fica é essa mudança de mentalidade mesmo. Com certeza. O livro repete muito isso. Dinheiro é, na essência, uma ideia. E a chave para a riqueza não está só em ralar mais no emprego tradicional. Está em mudar o jeito de pensar sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre risco. Se tornar financeiramente alfabetizado, como ele diz. Exato. Para poder enxergar as oportunidades que a maioria não vê. E para ter mais controle sobre o próprio futuro financeiro. No fundo, é sobre ter mais escolhas, mais segurança, o que é cada vez mais importante nesse mundo econômico tão incerto e que muda tão rápido, né? Verdade. Então, se a gente fosse resumir a essência do pai rico, pai pobre, seria o quê? Que a liberdade financeira vem menos do diploma ou do salário de partida. E mais de uma combinação. De educação financeira que não para nunca, de aprender a dominar as emoções, o medo e o desejo. Disciplina para construir aquela base de ativos que geram renda. E, talvez o mais importante de tudo, a coragem de agir, de colocar em prática o que se aprendeu. Perfeito. E isso deixa a gente com uma reflexão final, que vem da própria tese do livro, né? Se a informação é a nova moeda e se o nosso maior ativo é a nossa mente, que conhecimento específico, se a gente buscasse e aplicasse de verdade, consistentemente, a partir de hoje, poderia realmente mudar a nossa trajetória financeira pessoal? Fica aí a pergunta para quem está ouvindo a gente pensar. Uma excelente provocação para a gente fechar. Nossa análise sobre as ideias de pai rico, pai pobre termina aqui. Esperamos que tenha sido útil, que tenha provocado algumas reflexões. Agradecemos muito a companhia e até a próxima.